Bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje o meu beijo especial vai para Dudinha. O meu bom dia vai para ela em especial. Bom dia, Dudinha. Beijo, meu amor. A tia, ama você de coração. Beijo, beijo para você e para o seu maninho, João Francisco também. Meus amores, como vocês estão? Hoje, sábado, eu estou aqui super feliz, né? Estou preparando um bolo para receber uns amigos. Estou muito feliz. Que maravilha! E o que você tem preparado para esse fim de semana? Espero que, coisas boas, tá bom? Vamos que vamos. Hoje eu vou ser rápida aqui. Olha, tá ouvindo os meus passarinhos? Gente, eles são livres, eles vivem soltos, mas eles amam ficar aqui em casa. E eu fico muito feliz, né, pela alegria. Eu sei que os pássaros só ficam onde eles sentem paz, né? E eles sentem paz aqui em casa. Que alegria! Meus amores, vamos ler a palavra de hoje. Hoje nós estamos vendo o cumprimento desta palavra que Deus disse lá em Gênesis 3,15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente. Amores, me perdoe se eu tossi aqui, porque eu tô com a garganta querendo inflamar. E aí tá seca, tá horrível. Quando conversa, ela não fica muito boa, não. Então, nós vemos aqui que Deus, né, após ali ser descoberto que Adão e Eva desobedeceu, né? Deus questionou a Adão por que aconteceu isso, e ele jogou a culpa na mulher. Ainda disse: a mulher que tu me destes, como se Deus fosse culpado, porque foi Deus que deu essa mulher para ele. Então ele fugiu da culpa. E a mulher, quando foi interrogada por Deus, ela disse: a serpente me enganou, ela me engodou, ela me iludiu, né? Jogou a responsabilidade sobre a serpente também. Mas a minha opinião, isso não é bíblico, é a minha opinião, deixo bem claro. Eu acredito que os três, ao desobedecer, pecaram em partes. A serpente teve a sua parte nesse pecado, a mulher teve a sua parte nesse pecado e o homem também. Por quê? A serpente poderia ter tentado ela, mas a mulher poderia ter dito não. Quando as tentações vêm para nós, nós podemos dizer não. E o homem também da mesma forma. Ele poderia ter dito: não, mulher, eu não vou pecar. Você fez, não morreu, mas eu não vou desobedecer o meu Deus. Então eu acredito, né, no meu pensamento, repito, não é bíblico, isso é o meu pensamento, que os três estavam errados, né? Por isso Deus vai dizer, né, que vai solucionar este problema, né, do pecado. Como? Através do descendente da mulher. Que os descendentes da mulher contenderiam com os descendentes da serpente maligna. E é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas antes de tudo, vamos ver aqui a nossa promessa do dia. Palavra maravilhosa, essa carta escrita de Deus especialmente para nós. Olha que maravilha, não é mesmo? Então nós vamos ver aqui, a promessa de hoje está em Mateus 9:13. Mateus 9:13, que vai nos dizer assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então,
Jesus, ele fala que nós devemos aprender, né, o significado de misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ele quer que nós pedimos misericórdia para ele, né? E não nós fazermos sacrifício. Por quê? Por que essa palavra? Porque quando nós dependemos da misericórdia de Deus, nós alcançamos tudo, porque Deus é misericordioso. Mas quando nós fazemos sacrifícios para Deus, muitas das vezes são sacrifício de tolo. A Bíblia vai dizer, né? Quando fazer sacrifício, não faça sacrifício de tolo, que é aquele sacrifício forçado, né? Que não é glorioso a Deus, não chega a Deus com alegria, né? Então temos que ter sabedoria e discernimento nessas palavras, querer sempre a misericórdia de Deus do que o sacrifício. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos ver aqui o nosso texto. Vamos ler novamente aqui Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente. Podemos aprender muito sobre a fé e coragem analisando o exemplo de Enoque. Mesmo antes de começar a profetizar, é provável que ele soubesse que sua fé e coragem seriam testadas. Como assim, né? Como? Vamos ver? Deus havia declarado no Éden que existiria inimizade ou ódio entre os que servem a Deus e os que servem a Satanás, o diabo. Enoque, no entanto, corajosamente andava com o verdadeiro Deus e condenava as coisas chocantes que as pessoas diziam contra Deus. Gente, vamos dar uma paradinha aqui só para frisar. Enoque andava com o verdadeiro Deus. Já se imaginou você andando com o verdadeiro Deus? Davi era segundo o coração de Deus. Abraão era amigo de Deus, mas Enoque andava com Deus. Olha que maravilha poder dizer que eu ando na presença de Deus, que você anda na presença de Deus, do verdadeiro Deus. Olha que maravilha, né? Eu fico me imaginando, caminhando, conversando com Deus, sentindo a presença dele, fazendo tudo conforme a vontade dele. Olha que maravilha, chega o meu coração, fica ansioso, né? Começa a bater mais forte, a pressão sobe só de imaginar essa maravilhosa bênção, né? Muito bom. Pelo visto, por causa da sua posição corajosa a favor da adoração verdadeira, Enoque ganhou muitos amigos, colocando sua vida em perigo. A fé que Enoque tinha lhe deu coragem para andar com Deus e proclamar sua mensagem de julgamento a um mundo perverso. Nesse respeito, ele deixou um excelente exemplo para nós. Todos temos de realizar uma obra similar num mundo mau e que se opõe à adoração verdadeira. Gente, hoje não é diferente dos tempos de Enoque. Naquela época, as pessoas falavam coisas horríveis sobre Deus. Não era todo mundo, né, que adorava, que servia o verdadeiro Deus. E hoje não é diferente.
hoje em dia as pessoas, né, muitas pessoas também falam mal de Deus. E a gente vê no carnaval, né, Jesus apanhando, Jesus arrastado, nós vemos Jesus travestido, nós vemos essa afronta contra Deus. Mas isso era predito lá no passado, né? Deus disse: olha, os seus descendentes e os descendentes da mulher vão contender-se, vão odiar-se, vão ser inimigos e bater de frente, mas tu ferirás o calcanhar, mas o descendente da mulher pisará a tua cabeça. Palavras de Deus, olha que forte, né? Então hoje realmente está acontecendo, né? A serpente está nos ferindo aos calcanhares. Tantos problemas, tantas dissoluções, tanta guerra, roubo, morte, coisas ruins, enfermidades horrorosas, enfermidades incuráveis, enfermidades dolorosas, né? E tantas outras formas que Satanás usa para nos ferir no calcanhar. Mas o filho da mulher, o descendente da mulher, que é Jesus, veio e pisoteou a cabeça da cobra. Como eu digo, quando Jesus morreu ali na cruz para nos salvar, é como se o juiz batesse o martelo, encerrou, foi julgado, foi condenado. Satanás foi condenado, né? E ele está aguardando para quê? Para que seja jogado no lago de fogo, né? E eternamente desaparecer das nossas vidas. Eu sonho, gente, sonho com esse dia em que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, doenças, não haverá mais guerras, mortes, choro, nada. As pessoas andarão corretamente, não vai ter mais cadeira de roda, não vai ter mais muleta, não vai ter mais dor de dente, nada, não vai ter queda de cabelo. E eu acredito que nós vamos ter um corpo glorificado, que também não será gordinho igual o meu, né? Será a forma original que Deus preparou e nos fez, né? Porque Deus nos fez todos iguais, todos lindos perante a presença dele. Mas alguns, como eu, né? Comi um pouco demais e deixei deformar esse corpo lindo que Deus me deu, né? Mas eu creio que isso vai mudar. Quando Jesus voltar, ele promete um corpo glorificado. E eu acredito que esse corpo glorificado vai ser lindo, com a presença de Deus, com o Espírito Santo raiando dentro de nós. Amém? Vamos ver aqui o título da nossa palavra de hoje, Gênesis 3:15, que vai dizer o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus vai dizer, o descendente da mulher, né? A semente da mulher vai te pisotear a cabeça, mas você somente vai ferir o calcanhar do descendente da semente da mulher. E vamos ver aqui também Gênesis 5:22, que vai dizer, né, que Enoque andou com Deus. Olha que alegria, gente, eu me alegro. Eu fico imaginando, né, eu nessa situação, você nessa situação, a gente andando com Deus. Nossa, é maravilhoso só de imaginar. Imagina de viver a situação. E andou Enoque com Deus, depois de gerar a Matusalém 300 anos,
e gerou filhos e filhas. Olha que maravilha. E eu vou ler um pouquinho mais aqui, ó. E vai dizer: e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Ele não foi visto mais porque ele foi morar com Deus. Olha que maravilha! Eu quero andar com Deus, eu quero ir morar com Deus, né? É muita alegria, meus amores, muita alegria nós podermos, né, viver com Cristo, viver andando com Deus, né? É maravilhoso. Nós vamos ver aqui Judas 1, 14 e 15, que vai nos dizer: e destes profetas também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, Enoque, ele profetizava a vinda de Jesus, né? A vinda do Senhor com seus anjos e com glória. Para quê? Para julgar os ímpios, para julgar todo o ser humano, né? E aprovar ou desaprovar. Desaprovar principalmente aqueles que difamam, aqueles que escarnecem o nosso Deus. Vamos ler aqui também no Salmos 92, Salmos 92, o 7, que vai dizer o seguinte: quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Então, Deus, Jesus, eles estão esperando o tempo, né, em que o ímpio crescerá como a erva. Vocês já viram uma erva daninha? Uma erva, quando ela cresce, ela invade tudo, né? E aí você vai arrancar ela e vai arrancando, ela vai longe. Às vezes na cerca, né? Pessoal na roça tem as cercas divisórias e às vezes aquela erva daninha cresce ali. Nós temos também ervas daninhas que crescem nas árvores, né? Ela cresce junto com a árvore, vai se envolvendo para crescer, ela precisa da árvore, porque ela não tem estrutura para crescer. E ela utiliza a árvore, vai crescendo e depois ela fecha a árvore em cima e sobrevive sugando a raiz desta outra árvore, né? Essa é a erva daninha. Então, a coisa que a gente faz quando a erva daninha está crescendo, a gente vai lá, ó, puf, 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 poda ela, arranca e arranca a raiz, porque senão ela cresce novamente. É complicado, meus amores. Vamos ver agora em Mateus 24, 14, que vai nos dizer o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, da mesma forma que Enoque no passado, né, trazia esse evangelho do reino, nós hoje também fazemos o mesmo. Hoje nós também pregamos essa palavra de salvação. Nós também pregamos esse testemunho, né? Porque nós somos testemunhas do amor de Deus, da vinda de Jesus, de tantas coisas boas na nossa vida, né? Então, se cumpriu a palavra do Senhor quando se refere à palavra do Senhor ser pregada por todo mundo. Gente, não existe um canto do mundo que não tenha
né? O nosso Deus, que não tenha o poder do nosso Deus. Olha que maravilha, né? Nós podemos contemplar que a palavra do Senhor é falada a todas as pessoas, em todas as línguas, né? Todas as denominações. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus e aleluia. Para finalizar, vamos ver aqui Apocalipse, que significa revelação, já expliquei, né? 12:17, que vai nos dizer o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a revelação aqui que Deus dá a João lá na ilha de Patmos, né? Vai dizer o que lá em Gênesis Deus havia predito, né? Que o dragão, que a serpente maligna, chamada Diabo ou Satanás, ele contenderia com os remanescentes, né? Com as sementes, as novas sementes, semente da época, né? Ele tem contendido conosco. Satanás, ele está furioso sobre as nossas vidas porque ele sabe que o tempo está próximo a terminar, né? Então, o tempo dele é curto, ele sabe que já foi condenado, não tem terceira instância porque foi transitado e julgado. Então, não tem mais recurso para ele. Mas ele quer o quê? Nos desviar, tirar nossa atenção. Trazendo o quê? Enfermidades, doença, mágoa, tristeza, depressão. Tantas coisas ruins, né? Falta de dinheiro, falta de trabalho, falta de alimento, falta de tudo, falta de amor, tantas guerras. Ele tem lançado todas as artimanhas dele, todos os projetos malignos de uma só vez sobre nós. Mas Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele venceu por nós, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa essa de hoje, né? Meus amores, vou ficando por aqui. Hoje o dia tá corrido, tem que fazer almoço pro meu esposo. Agora já tem que decorar esse delicioso bolo para hoje à noite. E que o Senhor, né, nos dê um dia de bênção, um dia de milagres, um dia alegre, né? Que a face do Senhor venha resplandecer sobre mim, sobre você, sobre a nossa vida. Meus amores, peço que continuem me ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, né? Me ajudando a evangelizar. Olha, minha abelhinha apareceu aqui, ó. Ela some e depois aparece. Minha abelhinha de estimação. Gente, quem tem uma abelha de estimação? Eu. Por isso, vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo enorme no seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.